Olá, meu nome é Jonathan, estou fazendo um vídeo sem roteiro para o canal não ficar parado por muito tempo. E esse vídeo vai ser de filosofia para o ensino médio. É a primeira vez que vocês estão vendo esse quarto mais ou menos arrumado, com alguns livros ali atrás, para parecer que eu leio e sou inteligente. Quando, na verdade, tudo que eu aprendi foi em vídeos de YouTube e lendo blogs de pessoas que você não conhece. No fim das contas, a gente começou há algumas semanas atrás, algum mês atrás, eu não sei, me perdi no tempo, que a gente começou a falar de Tales de Mileto, falou de Anaximandro, e nós vimos que Tales ele tinha a ideia de que Arqué era água, nós vimos Anaximandro que tinha a ideia de que Arqué era o ápeiron, e agora nós vamos ver Anaxímenes que tem a ideia de que Arqué é o ar. O que é interessante a gente pensar aqui é que todos esses três filósofos eles são de Mileto. O importante de fato neste dado é que, no fim das contas, Tales ele é como se fosse o fundador da escola que mais tarde vai ser conhecida como a escola jônica, porque fica na região jônica da Grécia. E essa escola jônica, ela se preocupa muito com a origem das coisas. A preocupação do cosmos, ela tem uma preocupação da física, ela tem uma preocupação da arqué, mas é muito importante para eles que essa preocupação se resolva de uma forma física. Existem outras escolas também, mas essas outras escolas a gente vai abordar de um jeito um pouco diferente. Por que eu tô falando disso só agora? De que a escola jônica ela existe só agora? Porque agora eu terminei o ciclo dos três filósofos de Mileto. E esses três filósofos, eles dão, de certa forma, as regras de como se faz a filosofia dentro dos moldes da escola jônica. Só que Anaximandro, ele meio que quebra um pouco essa questão, falando que o princípio de todas as coisas é o ápeiron, que seria o indeterminado. Se é o ápeiron que é o indeterminado, então ele não está mais preocupado com as relações naturais. Anaxímenes, sendo um de seus discípulos, ele olha para isso e, bem, vou corrigir o pensamento do meu mestre. O ápeiron, justamente por ser algo que encobre todo o espaço, digamos assim, ele é tão infinito quanto o tempo, ele é gigantesco, ele é o espaço que engloba todas as coisas que existem. Existem várias propriedades que se põem no ápeiron que podem ser colocadas em uma outra coisa que se chama ar, ou pneuma. Essa arqué pneumática de Anaxímenes é uma forma de responder de uma forma material aquilo que o seu mestre Anaximandro sempre disse. O pneumático ele é um princípio material um pouco melhor e melhor desenvolvido do que os princípios materiais que temos, por exemplo, em Tales. Porque em Tales, por mais que a gente possa deduzir que, pelo fato dele conceber a arqué, a origem de todas as coisas na água, a gente começa a deduzir de que a água ela transforma, ela molda a matéria ao ponto de que ela dá vida, de que ela forma a árvore, que ela forma a pedra, mas Tales nunca disse, e não é explícito nas doutrinas que nós temos registrados, de que a água ela se transformava em outro tipo de matéria. Na verdade, a água é água sempre. Assim como o ápeiron, dentro da doutrina de Anaximandro, nós temos o ápeiron que é sempre ápeiron. O ponto interessante de Anaxímenes é porque ele transforma esse princípio pneumático em uma forma de explicar evolutivamente entre aspas, como se dá a natureza, como se forma o cosmos, só que ele faz isso de uma forma um pouco mais científica, talvez. Ele faz isso de uma forma um pouco mais lógica. Exatamente lógica no sentido de que faz sentido para nós hoje, mas no sentido de que existe uma cadeia de pensamento que envolve isso. Ou seja, ele concebe que o ar é o princípio de todas as coisas, porque o ar ele é semelhante ao ápeiron, ele é indefinido, mas ao mesmo tempo ele é semelhante à água porque ele é material. Nós podemos senti-lo, nós usufruímos desse ar agora, e é justamente por isso que Anaxímenes ele tenta equilibrar entre dois filósofos, entre duas concepções filosóficas, a concepção dele. Então ele vai dizer que, por exemplo, o ar ele pode se condensar e virar água, e se condensa mais ainda e vira um sólido. Pode ser uma pedra, pode ser um gelo, pode ser qualquer outra coisa. É o ar se condensando. O espaço, digamos assim, justamente por ser gigantesco e infinito, faz com que o ar seja menos localizado, menos condensado, faz com que ele se expanda com mais facilidade. No espaço onde essas coisas são expandidas, você tem o fogo. O fogo é a expansão do ar para Anaxímenes. Então, o Sol ele é uma bola de fogo que está no céu justamente porque ele está com menos ar do que nós estamos aqui na Terra. Quando nós olhamos para a Lua ela pega emprestado a iluminação do Sol, porque a Lua está muito mais próxima da Terra, porque o ar aqui, por ser um pouco mais condensado, faz com que a Lua não pegue fogo. Ao contrário das estrelas, que estão mais afastadas do que o Sol, ou seja, elas pegam mais fogo do que o próprio Sol. Ele concebe a ideia do ar quase como se fosse uma forma de justificar a doutrina tanto do seu mestre Anaximandro, quanto do mestre de Anaximandro, Tales de Mileto. Qual a importância de Anaxímenes, no fim das contas, para essa filosofia jônica?
ele é a demonstração de que justificativas às vezes são difíceis. Nem sempre as pessoas que criaram os pensamentos tinham justificativas muito boas, mas as pessoas que estão observando podem justificar os pensamentos umas das outras.